A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título O Avivamento na Vida da Igreja. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do primeiro trimestre do ano 2023, e nesta lição número 5 nós vamos falar sobre o início da igreja. É uma lição muito boa, muito importante, que nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. É uma passagem que nós usamos para falar sobre o batismo com o Espírito Santo. João Batista, quando batizou Jesus, falou isso. Olha, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. E Jesus, antes de subir aos céus, logo ali no capítulo 1 de Atos, ele fala para que todos ficassem em Jerusalém, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. E isso se cumpre em Atos capítulo 2. Então vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo para a igreja primitiva e para os dias atuais. Vamos fazer uma reflexão sobre o batismo com o Espírito Santo, a interpretação pentecostal, a interpretação cessacionista e também a interpretação de outros grupos que são pentecostais, mas têm um entendimento diferente sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos falar sobre a questão das línguas estranhas. Tem muitas dúvidas sobre esse tema. É um tema que é recorrente nas revistas da EBD, da CPAD, tema que a gente já estudou em revistas anteriores, lições anteriores, mas é um tema que sempre tem dúvidas, porque muitos estão na igreja, acreditam no batismo com o Espírito Santo, mas nunca falaram em línguas. Eu recebo mensagem de muitos irmãos que falam sobre isso, né, que estão na igreja há muito tempo e nunca falaram em línguas, não são batizados com o Espírito Santo. E aí fica essa pergunta, será que realmente você não é batizado com o Espírito Santo? Essa questão das línguas é só no momento do batismo ou acontece depois também? Então, assim, são muitas dúvidas sobre esse tema e eu quero trazer esse esclarecimento aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, falar também de outra visão, fazer essa comparação das visões que temos aí disponíveis hoje sobre o batismo com o Espírito Santo e procurar entender como que nós aplicamos isso na nossa vida. Qual é a importância de estudar sobre esse tema para os dias atuais, para a igreja de hoje. No tópico 2 aqui da revista fala sobre a origem da igreja, que a igreja se inicia no Pentecostes. Esse tema pode parecer um tema simples, mas também tem um debate em volta aqui desse tema, porque tem uma corrente teológica que defende a ideia que a igreja começou no Antigo Testamento. Começou lá com Israel, né? Alguns colocam Moisés, outros já vão para Abraão. Enfim, tem várias interpretações dessa questão do início da igreja no Antigo Testamento, mas nós defendemos a ideia que ela começa no Novo Testamento. E entre os teólogos que acreditam que a igreja começou no Novo Testamento, também tem um debate, porque alguns vão dizer que a igreja começou ali no dia de Pentecostes, outros vão dizer que a igreja começou em Atos capítulo 9, outros vão dizer que Atos 28, outros vão dizer que é mais na frente. Enfim, tem várias interpretações sobre o início da igreja. É importante nós entendermos que a igreja começa no dia de Pentecostes, porque ali marca, né, um agir diferente do Espírito Santo da antiga aliança para a nova aliança, e também a gente vê a criação do povo de Deus que une judeus e gentios, mostrando a diferença entre igreja e Israel. Israel também é povo de Deus, mas Deus tratou Israel de uma forma diferente no Antigo Testamento de como que Deus trata hoje. E a igreja hoje é composta por esses dois povos. Então é importante nós tratarmos desse assunto, tem tudo a ver com a questão do dispensacionalismo. Antes de entrar aqui no conteúdo da revista em si, quero só falar sobre o nosso projeto de capacitação para professores da EBD através da leitura de livros. Isso mesmo, nós estamos fazendo a leitura deste livro de interpretação bíblica, uma leitura coletiva. A ideia é que eu leia o livro, você também leia na sua casa, e aí, uma vez por mês, eu vou fazer aqui um vídeo explicando os capítulos lidos. Esse livro tem 12 capítulos, nós vamos ler 2 capítulos por mês. É um livro que tem uma linguagem acessível, a leitura é bem tranquila e o conhecimento é muito profundo que a gente vai adquirir sobre interpretação bíblica lendo este livro. Então, os 2 primeiros capítulos eu já li agora em janeiro e vou publicar o livro no final de janeiro, muito provavelmente no dia 31. Queria publicar antes, mas devido à correria não vou conseguir publicar antes. Então vou publicar dia 31 uma aula do primeiro e o segundo capítulo deste livro e espero que você que está acompanhando a leitura coletiva possa aí fazer as suas considerações também
sobre o livro. Prometo que vou fazer algumas lives também até a gente finalizar esse livro. Na live vai ser mais interessante, que a gente vai conseguir aí interagir de forma mais direta e, enfim, a gente vai até o mês de junho para finalizar esse livro. Finalizando ele, vamos começar um livro de teologia sistemática. Então convido você a participar da leitura coletiva se você ainda não está participando. Bem, a lição, ela começa aqui no tópico 1 falando assim: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Aí tem o chamado de Jesus, né? Jesus, ele chama nós ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1,15. Teve até uma pergunta sobre isso, sobre essa questão do Evangelho, né? Porque o que Jesus quis dizer com Evangelho aqui? Ele estava se referindo ao Evangelho de Mateus, Marcos? Não. Esses evangelhos, eles foram escritos cerca de 30 anos após Jesus ter subido aos céus. E eles levam o nome de evangelho porque eles retratam a vida de Jesus, no caso da boa notícia que Jesus veio trazer. Então a palavra evangelho significa boa notícia. O que Jesus está falando aqui? Vocês têm que acreditar em mim, crer em mim, porque crer no evangelho é crer em Jesus. Crer no Evangelho é acreditar na salvação que ele veio trazer. Essa é a boa notícia. A má notícia é que nós estamos condenados. A boa notícia é que ele trouxe a mensagem de salvação. Ele é a própria salvação. E uma vez que nós cremos no Evangelho, muitas bênçãos acompanham a vida do cristão. Isso aqui é um fato. Todo mundo que crê no Evangelho vai desfrutar de muitas outras bênçãos. Bênçãos que vão muito além de algo futuro. Porque assim, muita gente pensa assim: eu creio no Evangelho, então quando eu morrer ou quando Jesus voltar, eu vou morar no céu. Vou desfrutar das bênçãos da salvação lá no futuro. Mas assim, as bênçãos da salvação, elas começam hoje. Começam aqui e agora. Elas começam a partir do momento que você crer no Evangelho. Você é liberto de todo vício, de todo domínio do pecado. Isso já é um benefício. A sua saúde é beneficiada, a sua família é beneficiada, o seu relacionamento com as pessoas no seu trabalho muda, é diferente. Você se torna uma pessoa diferente em todas as áreas da sua vida. Então as bênçãos do Evangelho, elas vêm aos poucos na nossa vida, de acordo com que a gente vai crescendo na vida espiritual. E uma das bênçãos do Evangelho, de acordo com a doutrina da Assembleia de Deus, é o batismo com o Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que vem após a salvação. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui nesse tópico. Por que que nós temos a interpretação de que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que vem depois da salvação? Por que que nem todo mundo tem essa bênção? Ou essa bênção não é para todo mundo? Aqui no tópico do 1.2, tá assim, ó, a promessa é para todos os salvos. Então a gente tem aqui uma promessa para os salvos, todos os salvos. Se a promessa é para todos os salvos, porque nem todo mundo recebeu ainda essa promessa. Se o batismo com o Espírito Santo é para todo mundo que crê em Jesus, que crê no Evangelho, porque dentro da igreja tem pessoas que creem em Jesus, que fazem a obra, que levam a sério o Evangelho e ainda não são batizadas com o Espírito Santo, de acordo com a visão da Assembleia de Deus. Isso nos leva a outra pergunta: o que é de fato ser batizado com o Espírito Santo? O que significa ser batizado com o Espírito Santo? Quais são as passagens bíblicas que falam sobre o batismo com o Espírito Santo? Vamos lá, livro de Atos, capítulo 2, que está na nossa leitura bíblica em classe. Nós temos aqui do versículo 1 ao versículo 4, talvez a passagem mais lida quando se fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então a gente tem aqui o derramar do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural
nos primeiros crentes, aqueles que ficaram ali após Jesus subir aos céus, eles ficaram esperando para que a promessa se cumprisse. Essa promessa foi prometida realmente por Jesus. Jesus falou: eu vou subir, o Espírito Santo vai descer e vocês serão cheios do Espírito Santo. Ficai lá para que sejais revestidos de poder. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Não há dúvidas nenhuma. Não há dúvidas nem entre pentecostais e não pentecostais de que o que aconteceu em Atos 2 foi o batismo com o Espírito Santo que Jesus prometeu. João Batista falou sobre isso, Jesus falou sobre isso e se cumpre em Atos 2. Apesar do texto aqui não chamar isso de batismo com o Espírito Santo, o texto de Atos 2 não chama. Você não vai ver que eles foram batizados com o Espírito Santo. Não. O texto diz que eles foram cheios do Espírito, que eles falaram em línguas, que teve o som como de um vento e línguas repartidas como que de fogo. É muito polêmico essa questão do fogo, não vou entrar aqui em detalhes, mas esse mover do Espírito Santo sobrenatural, que foi percebido pelas pessoas que estavam ao redor, elas ficaram impressionadas com aquilo. O que quer isto dizer? E após esse derramar do Espírito Santo, Pedro levantou, pregou e as pessoas se converteram, conversão em massa, tudo aquilo que a gente está falando sobre avivamento desde a lição 1, isso aconteceu aqui em Atos 2. Apesar de não estar escrito que isso aqui foi o batismo com o Espírito Santo, todo mundo concorda que isso aqui foi o cumprimento da promessa feita por Jesus, que eles seriam batizados com Espírito Santo. Isso aí a gente concorda. A gente concorda também que esse evento ele se repetiu. Ele se repetiu em Atos 8, de 14 a 17. Eu estou com a Bíblia aqui, ela é NVI, a linguagem NVI, mas dá para você acompanhar na sua Bíblia. Então, Atos 8, de 14 a 17, tem o derramar do Espírito Santo sobre os samaritanos. Filipe pregou lá em Samaria, saiu e depois Pedro e João chegaram lá. Olha só, Atos 8, 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Observe que houve um derramar do Espírito Santo aqui em Samaria. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então, mais uma vez, a gente vê o Espírito Santo ser derramado em um grupo de crentes que primeiro eles precisaram crer para depois receberem o Espírito Santo. Depois a gente vê o Espírito Santo sendo derramado na casa de Cornélio. Ali na casa de Cornélio já acontece um evento um pouquinho diferente, porque dá a entender que eles ainda não eram salvos. E Pedro foi pregar para eles, apesar de Cornélio ser uma pessoa piedosa e tudo mais, ele queria entender do Evangelho, e eles foram cheios do Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. O texto de Atos, capítulo 10, deixa eu só conferir aqui certinho o versículo, Atos 10, 44 a 46, fala assim, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, versículo 47, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Aqui um fenômeno diferente. Eles receberam o Espírito Santo, o dom do Espírito, falaram em línguas, mas eles ainda não tinham sido batizados nas águas. Significa que eles creram no Evangelho. Eles creram. Mas parece que foi tudo junto. A crer no Evangelho e o Espírito Santo ser derramado ao mesmo tempo. E a gente tem outra situação que é lá Atos 19, do versículo 4 ao versículo 6. Em Atos 19, a gente tem os crentes de Éfeso que não tinham ouvido falar ainda que tinha o batismo com o Espírito Santo, que existia Espírito Santo. Versículo 4, Atos 19, 4. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus.
Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha só, eles eram batizados no batismo de João, estavam vivendo a antiga aliança ainda. Depois eles foram batizados em nome de Jesus. Então teve um outro batismo em águas para esses crentes. E no versículo 6 fala assim, ó, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Foram batizados nas águas em nome de Jesus. Paulo depois impôs as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. O texto diz que veio sobre eles o Espírito Santo. Então a gente entende que eles foram batizados com o Espírito Santo, mas o texto em si não diz isso. Veio sobre o Espírito Santo e, além de falar em línguas, eles profetizaram. Então a gente tem aqui dois dons. Além de línguas, houve profecia. A gente tem essas 4 passagens que falam sobre esse derramar do Espírito Santo de forma sobrenatural, que a gente chama de batismo com o Espírito Santo. Baseado nessas passagens, a gente tem a doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo. É um revestimento de poder que acontece após a salvação e vem acompanhado de línguas estranhas. Essa é a doutrina padrão dos crentes pentecostais. Os pentecostais clássicos, aqueles mais antigos, no caso a Assembleia de Deus. Vou colocar aqui a Assembleia de Deus e as igrejas que saíram da Assembleia de Deus. Então, praticamente todas as igrejas que saíram da Assembleia de Deus defendem essa mesma ideia de que todo crente salvo pode pedir o batismo e deve pedir o batismo com o Espírito Santo para que seja revestido de poder e fale em línguas. Línguas estranhas é importante aqui, porque é a evidência externa inicial de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E tem a evidência interna, que é quando a pessoa se volta mais para Deus, busca mais o Senhor, vai pregar o Evangelho. Tem uma mudança, uma transformação nessa capacitação para fazer a obra de Deus. Surge aqui algumas perguntas que eu acho assim que são algumas complicações para essa doutrina. Eu vou levantar alguns questionamentos aqui, questionamentos que eu recebo de muitas pessoas que acompanham o EBD em Foco e recebi em toda a minha vida como crente ensinando na igreja. Primeiro, é obrigatório falar em línguas? Isso aqui é o que muita gente pergunta. Tem que falar em línguas? Eu vejo muitos crentes que são crentes assim de verdade, que dá testemunho, mas nunca falou em línguas. Prega o evangelho, faz a obra. A gente tem que começar a se questionar isso. Será que Deus não entrega outro dom além das línguas? Ou, em vez de entregar o dom de línguas, entrega um dom de, sei lá, de cura, de profecia? Porque em Atos 19 teve o dom de profecia. Isso aí é algo que a gente pode começar a questionar. Por que somente línguas? Uma vez que lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, a gente tem uma lista de dons que não é somente línguas. Tem o dom de línguas, interpretação de línguas, dom da fé, dom de cura, sem falar de outras listas de dons que nós temos na Bíblia. Então esse revestimento de poder, será que não pode vir acompanhado de outro dom que não seja línguas? Talvez Deus pode capacitar alguém, encher alguém do Espírito Santo, batizá-la com o Espírito Santo e dar um outro dom. Outra coisa, quando é batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas, fala somente naquele momento ou fala em outras ocasiões? Eu vejo muitas explicações assim. Não, o crente batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas no momento que ele é batizado e ele fala em línguas também em outros momentos, mostrando que ele é batizado. Então é uma evidência de que o batismo do Espírito Santo aconteceu na vida dele e tal. Então é normal, é natural a pessoa continuar falando em línguas. Onde isso está escrito? Nós temos alguma base bíblica para essa explicação? Não temos. Essa explicação ela é baseada na experiência pentecostal, mas ela não é baseada nas Escrituras. Não estou aqui querendo questionar a doutrina do batismo com o Espírito Santo da Assembleia de Deus, não é esse o meu papel aqui. Mas o meu papel é, essas explicações, essas dúvidas, elas têm uma resposta, uma base bíblica, alguma coisa do tipo? Eu não vejo base bíblica para isso. A questão de ser obrigatório falar em línguas é uma questão fora parte, porque a gente tem 4 situações registradas em Atos que tem línguas. Mas além de línguas aparece profecia também. Então a gente pode levantar esse questionamento.
Essa questão da pessoa continuar falando é algo que a gente não tem uma base bíblica para isso. Vamos lá, continuando aqui. Se de fato o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, por que nós não temos outros exemplos em Atos dos Apóstolos? Por que todas as vezes assim que acontece conversão, por que depois não mostra essas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo? Por que a gente não vê isso? A gente só vê isso em 4 situações. Eu fico um pouco na dúvida se realmente o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção de forma obrigatória para todos, porque eu não vejo isso em Atos dos Apóstolos como um padrão geral para todos os convertidos. Não tem. Não tem isso repetindo. Mas Lucas resolveu registrar somente 4 situações. Eu vou falar dessas 4 situações daqui a pouco. Segura aí. Outra coisa. Por que nas cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, não tem orientações para nós pedirmos o batismo com o Espírito Santo? Olha, peçam para serem batizados com o Espírito Santo. Vocês têm que orar pedindo. Porque eu vejo hoje um ensino nesse sentido. Olha, você tem que pedir, você só vai ser batizado se você pedir. Onde está escrito em Atos ou nas cartas que nós temos que pedir para sermos batizados com o Espírito Santo? Não tem. Não tem nenhuma orientação para pedir. Todas as vezes que o Espírito Santo foi derramado em Atos dos Apóstolos, foi uma iniciativa divina. A gente tem 2 situações que simplesmente Deus derrama o Espírito Santo. Em Atos 2, lá no dia de Pentecostes, e Atos 10, Pedro na casa de Cornélio. Pedro ainda estava falando e eles foram cheios do Espírito Santo. E a gente tem situações em que os discípulos oraram, pediram para que o Espírito Santo fosse derramado, que no caso é Atos 8, com João e Pedro, e Atos 19 com Paulo, que Paulo impôs as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo, ou seja, foram cheios do Espírito Santo. A gente tem essas situações, mas nós não temos situações que a pessoa pede para ser batizada, ou que a pessoa ora pedindo para receber essa segunda bênção. E nós não temos nenhuma orientação nas cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, falando sobre isso. Nós não temos. Será que realmente devemos pedir para sermos batizados com o Espírito Santo? Porque o que nós temos nas cartas é pedir para ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ainda sobre esse tema, o Miller de Erickson, no seu livro Teologia Sistemática, ele diz assim, em nenhum desses 4 casos que eu citei aqui, o batismo do Espírito Santo foi buscado pelos receptores, e nem há indicação alguma de que o dom não sobreveio a todos os membros do grupo. Outra coisa importante aqui, além deles não terem pedido para serem batizados, o texto não diz assim que uma parte foi e outra parte não foi. Todos foram. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Então, todos que estavam reunidos naquele local, que criam no Evangelho, todos eles foram batizados. Então, foi uma bênção que realmente veio para todos. E eles não pediram para isso. Vamos lá, continuando aqui. O que acontece quando uma pessoa dá testemunho de salvo, faz a obra e nunca falou em línguas? O que acontece dentro da igreja? Alguém já viu essa situação? Muitas vezes, infelizmente, agora aqui eu não entro nem na questão da doutrina em si, tá? Não é um problema da doutrina, é um problema nosso. Muitas vezes nós tratamos pessoas que não falam em línguas como crentes de segunda categoria. Como se, não, aquele ali não foi batizado ainda, tal, não. Ele não foi cheio do Espírito Santo. Só que a pessoa, ela prega, ela evangeliza, ela dá testemunho, ela tem amor, ela serve com alegria na casa do Senho. Enquanto isso, tem outro lá que só faz barulho, que fala em língua em todo culto. Aí esse é tido como mais espiritual. Não, o irmão fulano de tal ali é fogo e tal. É tido como alguém que tem uma espiritualidade superior, porque fala em línguas. Enquanto isso, o outro que não fala em línguas, que faz a obra e tudo mais, é tido como alguém que não é tão espiritual assim. Tem pregador que quando vai pregar, fala em línguas no púlpito. Aí esse é tido como alguém cheio do Espírito Santo. Assim, irmãos, tudo bem, respeito todo mundo, enfim, cada um prega do jeito que cada um quer.
Mas qual a necessidade de falar em línguas no púlpito? Edifica a igreja? Traz alguma transformação? Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios. Línguas, se não tiver intérprete, fala só entre você e Deus. Se tiver alguém para interpretar, é outra história. Mas se não tiver, é só você e Deus. Então não faz o menor sentido falar em línguas no púlpito. Isso é usado muitas vezes para transmitir uma espiritualidade mais profunda. Eu sou mais espiritual, tal, que eu falo em línguas. Aí aquele pregador que não fala em línguas no púlpito, não fica falando em língua na igreja, é tido como um pregador frio, um pregador que não edifica, o irmão ali prega, mas não tem unção. Unção é diferente de línguas. A gente tem que diferenciar muito bem isso aí. Muitas vezes alguém que não vive falando em línguas na igreja, que não fala em línguas no púlpito, prega com muito mais unção, muito mais poder do que aquele que fala. E a mensagem impacta muito mais a vida das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado para que essa doutrina não venha trazer divisões dentro da igreja. E aqui eu quero entrar agora no tópico 1.3, o engano dos cessacionistas. Nós temos também uma interpretação dentro do meio evangélico dos crentes mais tradicionais sobre o batismo com o Espírito Santo que diverge dos pentecostais. Temos um grupo que diz o seguinte: batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, foi para a igreja primitiva. Línguas estranhas, dom de cura, tudo isso igreja primitiva. Não tem nada a ver com a igreja de hoje. Esses são os cessacionistas radicais, né? Aquilo foi só para confirmar a ressurreição de Jesus. Aí tem a passagem lá de Coríntios, quando vier o que é perfeito, né? Quando vir o que é perfeito, aí eles interpretam totalmente errado aquilo lá, diz que o que é perfeito é o Novo Testamento. O Novo Testamento veio, aí agora a gente não precisa mais de dons espirituais, porque já veio o que é perfeito, que é o Novo Testamento. Uma interpretação ridícula, porque o texto não diz isso. O texto dá a entender pelo contexto que é relacionado à volta de Jesus, algo futuro. Então, eu não concordo com essa interpretação cessacionista, eu vou descartar ela aqui. Não vou entrar em detalhes aqui. O que eu quero falar aqui é sobre a interpretação do batismo com o Espírito Santo de acordo com as igrejas tradicionais. Vamos lá. Temos algumas igrejas tradicionais que acreditam que os dons espirituais ficaram para a igreja primitiva, mas que hoje o batismo com o Espírito Santo ele acontece. Quando isso? No momento da conversão. Isso está registrado em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Vamos ler aqui. Diz o seguinte: pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Essa passagem ela é usada pelos crentes tradicionais para dizer que todo crente salvo foi batizado no Espírito. O batismo no Espírito, o batismo do Espírito, ele acontece para todo salvo. Então, todo crente salvo já é batizado no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, enfim, recebeu o batismo do Espírito Santo. O artigo aí não vai modificar o significado do ato em si. Então, todo mundo que é salvo é batizado com o Espírito Santo. Vou abrir um parênteses. Os pentecostais tradicionais na Assembleia de Deus fazem a seguinte interpretação dessa passagem. Vamos lá. Aqui, o batismo é pelo Espírito. É o Espírito que batiza. E em Atos, o batismo é do Espírito. Batismo no Espírito, ou batismo com e no. Com e no. É porque eu não tenho nada aqui para escrever, mas decora aí. Batismo com o Espírito, batismo no Espírito. Atos dos Apóstolos. Esse é o batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios, batismo pelo Espírito, ou batismo do Espírito. É o batismo que acontece no momento da salvação. Então são dois batismos diferentes. Esse, quem batiza, é o Espírito. Então, o Espírito que nos batiza em 1 Coríntios. Tá? Então, batismo pelo Espírito. E em Atos dos Apóstolos, é uma segunda bênção,
que é o batismo no Espírito. Você é imergido no Espírito. É o crente que é batizado no Espírito. É confuso? É confuso. Tá? Eu vou postar um texto acho que é do pastor Antônio Gilberto, se não me engano, que é daquela teologia sistemática pentecostal, que lá ele explica sobre isso. Então, são dois batismos diferentes. Outra coisa é, Atos dos Apóstolos está falando de missões, pregação do evangelho, capacitação para fazer a obra. Por isso que Lucas vai enfatizar ali esse batismo, porque ele vem para ser uma segunda bênção para a capacitação da obra de Deus, fazer a obra de Deus. Aqui, Paulo está dentro do contexto soteriológico, ele está falando de salvação. Por isso que ele vai falar desse batismo pelo Espírito, que é o que acontece no momento da conversão dos crentes. Então a gente tem dois tipos de batismos diferentes. Tá? Um é com o Espírito, o outro é pelo Espírito. Tudo bem, essa é a explicação pentecostal. Os tradicionais não concordam com isso. Para eles, a tradução aqui pode ser com o Espírito, do Espírito, no Espírito, de 1 Coríntios 12. Não tem distinção, é o mesmo batismo e todo crente salvo é batizado como Espírito Santo. Ponto. É isso. E o batismo com o Espírito Santo é o momento da conversão, é a mesma coisa que conversão e não vem acompanhado de línguas estranhas e nada disso. E como que eles explicam o derramar do Espírito Santo que acontece em Atos 2, 8, 10 e 19? Vamos lá, vamos ver o pensamento deles de acordo com o livro do Wayne Grudem. Eu peguei o livro do Wayne Grudem, que ele é muito bem explicado nesse sentido, mas é a visão basicamente dos crentes mais tradicionais. Observe o seguinte, que uma boa parte dos crentes tradicionais que tem essa visão, essa interpretação, eles acreditam nos dons espirituais. Eu já frequentei uma igreja batista que é pentecostal. Eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão, mas eles acreditam que o crente salvo de verdade pode pedir dons espirituais e receber esses dons, que pode ser dom de língua, dom de profecia, dom de cura. É uma igreja que dá glória a Deus, aleluia. É uma igreja pentecostal quase igual a uma Assembleia de Deus. A única diferença, a única distinção é que para eles não existe o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, mas o batismo é no momento da salvação. Mas os dons espirituais podem atuar nos dias de hoje. Então tem essa distinção aí também. O livro do Wayne Grudem, que na página 636, na versão que eu tenho, ele vai explicar sobre essa questão do derramar do Espírito Santo. Tá? Essa questão do derramar do Espírito Santo é algo que não dá para fugir. Está na Bíblia e ponto final. Tá? Não tem como você pular essas partes da Bíblia. Então ele fala o seguinte, ó, o que significa a frase batismo no Espírito Santo no Novo Testamento? Como devemos entender as segundas experiências que sobrevieram aos crentes nascidos de novo no livro de Atos? Então isso aqui é uma pergunta que eles têm que responder. Como que a gente explica isso? Como que explica o que aconteceu em Atos dos Apóstolos? E existem outras expressões bíblicas, tais como cheios do Espírito Santo, que sejam mais apropriadas para descrever uma capacitação com o Espírito Santo depois da conversão? Olha só aqui a abordagem que ele vai fazer. Então, assim, vamos lá. O que significa batismo no Espírito Santo? Sem dúvida nenhuma, ele vai dizer aqui nesse livro, sem dúvida nenhuma, o batismo com o Espírito Santo, que Jesus falou, que Jesus comentou, que João Batista comentou, aconteceu em Atos. Atos 2 principalmente. E se repetiu em Atos 8, 10 e 19. Ele concorda com isso. Agora, a explicação desse mover do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é que vai ser diferente na visão deles. O que eles interpretam aqui? Diz o seguinte: o dia de Pentecostes foi o ponto de transição entre a obra e ministério do Espírito Santo na Antiga Aliança e a obra e ministério do Espírito Santo na Nova Aliança. Então eles interpretam que o dia de Pentecostes marca essa transição. Como que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Era algo pontual, específico para algumas obras, não era derramado sobre todos, não existia esse mover do Espírito sobre todo o povo de Deus. Na Nova Aliança já é diferente. Então, o dia de Pentecostes é um marco para essa mudança, essa transformação. É um evento único, singular, que não vai se repetir. Ah, mas não vai se repetir, mas se repetiu. Ele se repetiu lá nos samaritanos, se repetiu entre os gentios.
Aí entra a seguinte questão. Jesus mandou pregar em Jerusalém, depois em Samaria e até os confins da terra, entre os gentios. O Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, depois ele foi derramado em Samaria, depois ele foi derramado entre os gentios. Então a gente tem a mesma sequência lógica. O mesmo mover do Espírito que acontece entre os crentes judeus em Jerusalém vai acontecer em Samaria e vai acontecer entre os gentios, em Atos 10. E acontece também em Atos 19, só que no caso bem diferente, em Atos 19, lá tem um grupo de crentes que conheciam o batismo de João. E ao ser batizado no batismo de Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo em seguida. Mostrando o quê? Que acontece no momento da conversão. Então isso aqui eles explicam de forma relativamente mais simples, né? Uma vez que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão, foi isso que aconteceu em Atos 19. Nada demais. Agora, Atos 2, 8 e 10 é o mesmo evento se repetindo em povos diferentes. Judeus, samaritanos e gentios. Mostrando que o Espírito Santo agora atua de uma forma diferente. Vou ler mais um trecho que ele fala assim, ó. O dia de Pentecostes foi sem dúvida um momento extraordinário de transição entre toda a história da redenção registrada nas Escrituras. Foi um dia singular na história do mundo, porque naquele dia o Espírito Santo começou a atuar entre o povo de Deus com o poder da nova aliança. Então o Espírito Santo começa a atuar de forma poderosa, sobrenatural. É por isso que esse evento ele se repete nessas ocasiões. E não é observado isso depois em outras conversões. Aquilo que eu falei anteriormente. Nós não temos em Atos dos Apóstolos uma sequência lógica de todo mundo que se converte é batizado com o Espírito Santo em seguida. Ou pede para ser batizado com o Espírito Santo. Tá? Isso não acontece em Atos dos Apóstolos. Tá? Só acontece nessas ocasiões, mostrando que é uma fase de transição, um momento de transição. Tem mais um texto aqui que fala o seguinte, né, um trecho aqui do livro do Wayne Grudem. Fala assim, ó, para concluir, os discípulos com certeza experimentaram um batismo no Espírito Santo, depois da conversão no dia de Pentecostes. Mas isso ocorreu porque estavam vivendo um momento único na história. E, portanto, esse evento na vida deles não é um padrão que devemos procurar imitar. Então, na interpretação dos crentes tradicionais, das igrejas tradicionais, esse batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, ele não deve se repetir. Foi algo exclusivo para aqueles crentes naquele momento histórico singular. Eles participaram desse mover de Deus, dessa fase de transição da antiga aliança para a nova aliança. E aí, assim, surge algumas perguntas, né? Então, o que acontece no movimento pentecostal é mentira na visão deles? Será que eles pensam que nós estamos fingindo falar em língua? Será que eles pensam que nós estamos, sei lá, com um movimento até diabólico, como alguns costumam dizer? Não. Ele tem um capítulo aqui que ele vai falar assim, como entender os casos de segunda experiência. Aqui tem, assim, várias explicações que ele vai dar, que ele vai fazer e tudo mais, mas ele fala assim, ó, embora possamos discordar do modo pelo qual esse ensino é apresentado efetivamente, ninguém deve criticar os bons resultados que têm surgido como consequência dele nessas igrejas. Ou seja, eu não concordo com a explicação pentecostal, é o que o Wayne Grudem está fazendo aqui, tá? O Wayne Grudem está falando, eu não concordo com a explicação pentecostal, mas eu acredito que isso teve bons frutos. Por quê? Porque leva o povo a orar mais, a pedir os dons espirituais, leva o povo de Deus a ter mais compromisso com a obra, porque está ligado mais a essa questão de, não, isso aqui é algo sério, o Espírito Santo está agindo. E também acontece muitas vezes, presta atenção, a pessoa ir para a igreja, aceitar Jesus, mas não se converter. Não se converteu. Ela está na igreja, mas não é convertida. E aí, de repente, chega um pregador pentecostal e tal, e fala, você tem que ter compromisso, se arrepender dos pecados, porque Deus quer te encher do Espírito Santo. Essa pessoa vai lá na frente, recebe a oração, e naquele momento ela de fato recebe a sua salvação, porque ela passa a crer naquele momento. E ela é cheia do Espírito Santo, recebe dons espirituais, fala em línguas. Então assim, pode ser que aquela pessoa nunca
tinha se convertido. Ela se converteu naquele dia. Então, o dia que ela entende que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi o dia que ela se converteu de verdade, que ela passou a ter compromisso com o Evangelho. Então, isso aqui é uma explicação que o Wayne Grudem dá para, né, essa questão dessa segunda bênção que nós recebemos. Ele vai muito além, né? Ele fala que às vezes é uma segunda bênção, uma terceira bênção, uma quarta bênção, porque realmente a Bíblia nos orienta a sermos cheios do Espírito Santo. Ninguém duvida disso. Nós temos que ser cheios do Espírito. Seja você, eu fui batizado com o Espírito Santo há 10, 20 anos atrás. Tá bom, isso já passou, foi passado. Hoje, como está a sua vida? Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo hoje? Porque muita gente fala assim, não, já sou batizado com o Espírito Santo. Estou num patamar superior. Aí acha que não tem mais necessidade de buscar as coisas de Deus. Não, porque eu já sou batizado com o Espírito Santo. E a ideia de ser cheio do Espírito Santo, né, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, é um enchimento contínuo. O crente tem que estar continuamente sendo cheio do Espírito Santo. Isso aqui é algo fundamental para a vida cristã. Nós temos que ser cheios continuamente. Não é só um momento pontual ali, fui batizado com o Espírito Santo e esquece. Não. Nós temos que buscar os dons espirituais, nós temos que buscar ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra, pregar o Evangelho, pregar, ensinar na IBD. É assim que tem que viver o crente, dependendo do Espírito Santo. Uma lição muito boa que nós tivemos aqui foi sobre a vida de Jesus, da semana passada, que Jesus dependia do Espírito Santo, ele mostrou como fazer isso, e nós temos que seguir o exemplo de Cristo, continuamente dependendo do Espírito Santo. Então aqui, não é para a gente deixar de acreditar na doutrina do batismo com o Espírito Santo, ou abandonar a explicação pentecostal e passar a abraçar agora a explicação tradicional. Não é isso. Mas é que você possa ler essas passagens bíblicas de Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios 12, 13, as passagens que falam aqui dos dons espirituais. Ler essas passagens e entender que Deus tem muito mais para nós. Deus, ele quer nos encher do Espírito, ele quer nos capacitar, ele quer nos levar para fazer a obra. E se você nunca falou em línguas estranhas, não se preocupe com isso. Busque outros dons. Talvez Deus não vai te dar o dom de línguas, ele vai te dar o dom de profecia, vai te dar o dom de discernimento de espírito para ensinar, para pregar, para cantar. Não sei o que Deus te capacitou. Simplesmente faça a obra cheio do Espírito Santo. Nem sempre que a Bíblia fala que alguém foi cheio do Espírito Santo, essa pessoa falou em línguas. Tá? Nem sempre. Poucas vezes, na verdade, isso aconteceu. Poucas vezes. Na maior parte das vezes, quando a Bíblia fala que alguém era cheio do Espírito, que ele tinha ousadia para pregar o Evangelho. E agora eu quero falar do tópico 2. Passei um tempão falando do tópico 1. Como você viu, se você assistiu até aqui, você viu que realmente é complicado fazer essa argumentação completa, então eu preciso de tempo para isso. E agora eu vou entrar no tópico 2. E os irmãos sempre deixam no comentário aí que não tem problema nenhum a aula ficar longa, então vamos lá. Bem, o tópico 2 fala sobre o início da igreja. Eu quero focar aqui realmente sobre isso. Quando que a igreja começou? É assim, eu estou aqui com um livro do Norman Geisler, de Teologia Sistemática. Um trecho desse livro eu vou disponibilizar para download. Ele vai falar o seguinte: de acordo com Paulo, a igreja não existia no Antigo Testamento. Nem era predita como tal, porque o fato de que judeus e gentios se unissem em um único corpo, tornando-se co-herdeiro das bênçãos de Deus, era um mistério. Isso não foi revelado até os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Isso está em Efésios 3, de 1 a 6. Devido ao tempo, eu não vou fazer a leitura de todas as passagens aqui. Mas Paulo, ele fala isso, né? Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Aí Paulo, né, está argumentando sobre esse mistério que foi revelado a ele. Esse mistério é algo que no Antigo Testamento estava oculto e foi revelado no Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus Cristo que se cumpre na igreja, a união de judeus e gentios. Isso é a igreja. A expressão "como agora tem sido revelado" indica claramente que a igreja do mistério não era conhecida de antemão. Então, assim, a igreja ela passou a surgir no dia de Pentecostes e não na antiga aliança. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, realmente a igreja começa no Novo Testamento e não no Antigo. E no Antigo Testamento, todo mundo sabe que os gentios não eram herdeiros da promessa. Eles não
participavam da comunidade de Israel, eram separados, como está em Efésios capítulo 2, versículo 12. Tinha ali uma parede que separava eles, ela foi derrubada em Cristo. Jesus que veio fazer essa união de judeus e gentios. Outro argumento a favor dessa ideia de que a igreja surge somente depois de Jesus, foi inaugurado no Pentecostes, é que o próprio Jesus ele se refere à igreja como algo futuro. Quando Jesus fala com Pedro, que Pedro confessa, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja no futuro. Então, o próprio Jesus está falando, eu vou edificar a igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está bem claro que para Jesus a igreja ainda não existia. Ela seria edificada. Ele não tinha edificado a igreja ainda. E aí mais na frente aqui, no texto do Norman Geisler, ele confirma, a igreja começa no Pentecostes. Aí tem um parágrafo inteiro aqui, mas que é basicamente o que nós já falamos no primeiro tópico, que eles foram cheios do Espírito Santo, e a partir dali eles começaram a pregar e mais pessoas foram agregadas. Ou seja, a igreja começa a crescer. Então faz sentido dizer que a igreja começou ali em Atos capítulo 2. E assim, a igreja ela vai crescendo, vai se estruturando, vai tomando formas, vai assumindo ali uma postura de um povo diferente, um povo de Deus que é um povo diferente, união de judeus e gentios, o povo de Deus. E de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, os dons que foram derramados ali no batismo com o Espírito Santo, em Atos 2, e Paulo trata desses dons, em Efésios, em Coríntios também, eles foram para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons não aconteciam na antiga aliança, são dons da nova aliança. Então eles têm um propósito específico, edificação do corpo de Cristo. Isso aí é algo que a gente tem que compreender, que realmente dons espirituais são para salvos, é para a igreja. Alguns teólogos aliancistas, eles não fazem distinção entre igreja e Israel. Para eles, a igreja hoje é uma continuação de Israel, é o Israel espiritual de Deus. Entendem o povo de Deus como um povo só de antiga aliança e nova aliança. E por isso, para eles, a igreja começou lá na antiga aliança, no Antigo Testamento. Só que assim, esse argumento deles é um argumento falho, dizer que o povo de Deus sempre foi um povo só. É assim, Deus ele institui a aliança com Abraão. E ali a gente tem o início da nação de Israel, que é o povo escolhido de Deus. Só que a gente observa no livro de Gênesis, por exemplo, Melquisedeque, que não está dentro ali do contexto de Abraão. Melquisedeque é da mesma época de Abraão, mas parece que ser alguém que serve a Deus separado, numa revelação separada da revelação que Abraão teve. Parece isso. Realmente, nós não sabemos o mistério de Melquisedeque. Muitos vão dizer que Melquisedeque é Deus, é Jesus encarnado, pré-encarnado. Eu não concordo muito com isso e, enfim, não tenho tempo para falar sobre isso aqui, mas a gente tem Melquisedeque como alguém que recebeu uma revelação de Deus. A gente tem Jó, por exemplo, que muito provavelmente viveu na época de Abraão, não sei, ou na época de Jacó, mas a gente não vê nada sobre Jó ali em Gênesis. A Jó também era alguém que tinha intimidade com Deus, mas a gente não conhece a história de Jó, né? A gente não sabe, mas dá a entender que ele viveu na época dos patriarcas. Bem, então assim, a gente pode resumir a história como um todo da seguinte maneira. Deus sempre teve o seu povo, e ele trata com o seu povo de maneira diferente em cada época. Então a gente tem a época de Abraão, depois a gente tem a época ali de Moisés. Então, de Abraão até Moisés não tinha a lei de Deus. De Moisés até Cristo já tem a lei operando.
Aí de Cristo até hoje a gente já tem a graça de Deus, o Evangelho. Nós não temos mais a lei como tinha o povo de Israel no Antigo Testamento. Então Deus tem o seu povo, mas não necessariamente o povo pertence à igreja, porque a igreja já é um povo que começa numa época diferente, numa dispensação diferente. Não faz sentido colocar o povo de Deus do Antigo Testamento na mesma categoria que o povo de Deus no Novo Testamento, porque o tratamento é diferente, a revelação é diferente, é outra revelação. Eles não tinham no Antigo Testamento a revelação de Cristo, como nós temos hoje. Era algo futuro, a esperança do Messias era algo futuro. Da mesma forma, a gente olha para Abraão. Abraão tinha um tratamento diferente. Abraão se casa com a irmã dele. Olha só, Sara era a irmã de Abraão, se não me engano, por parte de pai. Era meia-irmã, né? Era meia-irmã. Isso não pode depois da lei, mas antes da lei isso acontecia. Deus se revelou de várias formas diferentes para pessoas diferentes. Melquisedeque tem uma revelação diferente de Abraão, que é diferente de Jó, por exemplo. São patriarcas que provavelmente viveram ali na mesma época e são, né, ou épocas parecidas. No caso Jó, a gente não sabe exatamente quando Jó viveu, mas assim, Deus se revela diferente para cada um. Eles têm revelações diferentes de Deus. É povo de Deus, mas não pertenceu à igreja, porque Deus tratou de uma forma diferente. A igreja é algo atual, é para os dias de hoje, só veio depois de Cristo e foi inaugurada no Pentecostes. Tudo bem que esse é um tema que talvez não seja tão polêmico assim, mas entre alguns teólogos, sim, há algum debate sobre o início da igreja. E as implicações práticas disso é que nós, como igreja, que temos um tratamento diferenciado do povo de Israel, temos promessas específicas. Então a igreja hoje tem suas promessas e Israel tem suas promessas. Então quando a gente volta para o Antigo Testamento, promessas para Israel que não se cumpriram, nós acreditamos que vai se cumprir no futuro escatológico, no milênio e tudo mais. Então assim, muito do que a gente ensina sobre milênio está no Antigo Testamento, promessas para Israel que não se cumpriram. Aqueles que acreditam que a igreja substituiu Israel, que há essa continuação, pegam as profecias do Antigo Testamento para Israel, espiritualizam essas profecias e colocam elas como se cumprindo para a igreja. Então, isso é importante pelo fato de que modifica a maneira que a gente interpreta o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele é interpretado de uma forma se você acredita que Israel e igreja é diferente, e de outra forma se você acredita que Israel e igreja é a mesma coisa. Então isso faz toda a diferença, e ter esse entendimento, ter essa compreensão te ajuda a entender mais da Bíblia, te ajuda a compreender uma pregação de algum pastor que não seja da Assembleia de Deus, por exemplo, que você consegue ter essa compreensão mais profunda e ajuda a ter um entendimento também profundo da questão escatológica. Amém? Bem, eu chego aqui no final. A revista, se você já prestou atenção, ela tem tópico 1, tópico 2, falando do tema como um todo, e o tópico 3, uma aplicação. Eu acredito que durante a aula eu já fiz bastante aplicações, eu acredito que você já entendeu que essa questão de ser cheio do Espírito Santo é importante, independente da visão que você tem sobre o batismo com o Espírito Santo, você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar os dons espirituais e fazer a obra de Deus como são. Então tudo isso já contempla aqui o tópico 3 da nossa revista. Amém? Então eu encerro aqui, espero que você tenha compreendido o assunto. Vou deixar na descrição do vídeo o material para PDF, material extra, vídeos extras, para você assistir, ler e compreender melhor esse tema. E que Deus possa abençoar grandemente sua vida, que você possa ter uma compreensão mais profunda das Escrituras, aplicar na sua vida e ensinar para os seus alunos. A paz do Senhor, até a próxima aula.